pessoal do Mundo do Tênis Podcast, começando o nosso 25º episódio do torneio final. A temporada de 2021 está acabando. Vamos falar aí do WTA Finals e do ATP Finals, os torneios finais da temporada que vão indicar os campeões entre os melhores. Vamos falar também do Masters 1000 de Paris, que temos uma rivalidade nova se formando aí entre Djokovic e Medvedev. E vamos falar também um pouco da Billie Jean Cup, que foi a semana passada com a vitória da Rússia. Tudo bem com vocês, Eloy e Matheus? Tudo em paz. Um grande abraço aí, agradecer ao pessoal que sempre acompanha a gente. Pedir desculpas aí, né, deu uma demoradinha aí para gravar dessa vez, imprevistos, mas voltamos com tudo aí, vamos dar sequência falando de muita coisa boa, né? Paris, mas principalmente do Finals. E aí, gente, tudo bom com vocês? Olha, semanas movimentadas no tênis, a gente teve a Billie Jean King Cup, também tivemos o Masters de Paris, mas passou da Billie Jean Cup, a gente já tem WTA Finals, que já tá rolando lá no México, em Guadalajara, e alguns pontos que a gente vai tocar um pouco aqui sobre algumas jogadoras que já estão se destacando e que mostraram que foram muito bem na temporada. E também a gente vai falar bastante sobre o ATP Finals, se a gente tem realmente dois favoritos na final. Então a gente vai comentar um pouquinho mais durante o episódio de hoje. Muito bem, gente, só para lembrar vocês que a gente vai gravar o episódio, o WTA Finals começou aí no meio de semana e vai até o dia 17. A gente vai gravar o pós, que é quando acabar a final. Depois, né, então a análise hoje vai ser um pouco mais dessas primeiras rodadas aí. E o Finals, que começa no domingo, a gente vai gravar junto um episódio para falar desses dois torneios aí. A gente vai falar mais da expectativa do que cerca esses dois torneios aí, né? Começando aí pelo ATP Finals, que vai acontecer pela primeira vez na cidade de Turim. A gente não sabe como é que está a quadra, se está muito rápida, se vai ser igual a Londres. E eu vou dizer assim para vocês, gente, o que eu achei legal nesse torneio de Paris é uma coisa que eu tava com o pé atrás com relação ao Medvedev, e ele confirmou que ele tirou esse meu pé atrás, porque mesmo perdendo, ele foi muito competitivo numa quadra hard indoor que o Djokovic manda. O Djokovic ganhou o 6º título em Paris. E o Medvedev mostrou que bem fisicamente, bem tecnicamente, ele pode ser um rival à altura para o Djokovic. Se vocês perceberem aos poucos, o Medvedev se torna aí o principal oponente do Djokovic, né? É uma rivalidade nova que se forma. Lógico que não vai ter o status de um Djokovic Nadal, de um Djokovic Federer ou Djokovic Murray, mas o Medvedev, ele consegue ali com os golpes dele incomodar bastante o sérvio. Ganhou o US Open, perdeu o Australia Open esse ano e fez uma final onde ele só foi perder ali no terceiro set. Fez 2 sets muito competitivos contra o sérvio. Existe uma tendência, aconteceu isso com o Dominic Thiem, de tenistas que ganham o primeiro slam, eles darem uma queda. Aconteceu até com o próprio Novak Djokovic. Se vocês lembram que ele ganhou o primeiro slam dele em 2008 e voltou a ganhar em 2011. Eles têm uma queda natural, porque você já chegou ao seu principal objetivo como tenista, que é ganhar um grande slam. O Medvedev, ele mantém a forma, faz uma grande semana, chega na final aí do Masters de Paris, faz uma grande semifinal contra o Zverev, que ele ganha por duplo 6-2, e para mim ele está pronto para 2 objetivos difíceis, mas que ele se mostra capaz. Isso jogando menos tênis que os outros, no caso Zverev e Tsitsipas. Do meu ponto de vista, mais com um mental melhor, mais apurado. O Medvedev está pronto para ganhar um segundo slam, pode ser até na Australia Open, e para ser número 1 do mundo, já que no ano que vem Djokovic tem aí muitos pontos a defender com 3 títulos de Grand Slams. Em relação ao Djokovic, eu parabenizo o Djokovic no sentido de ele ter feito um ano, além de ter sido espetacular, com 3 títulos de slam, ganhado o Masters agora de Paris e, de certa forma, ter vingado a derrota do US Open, é ter feito o calendário correto, né? Tem toda a polêmica da questão das Olimpíadas e tal, mas ele jogou poucos torneios, se você for ver esse ano, conquistando muitas vitórias e poucas derrotas. Para a idade dele, com 34 anos, é o ideal. Então ele deve fazer este mesmo calendário em 2022 e provavelmente ganhar algum título de Grand Slam e ser o recordista principal. Djokovic consegue 2 recordes, fechando aí pela sétima temporada que ele fecha como número 1,
né? E reassumindo a ponta como o maior vencedor de torneios Masters. A quadra de Paris estava mais lenta do que o normal, achei, mas bom para o Djokovic, né? Que gosta dessa hard um pouco mais lenta e controlou. Gostei da semana do Hurkacz. O Hurkacz só perdeu porque faltou um pouco confiar nele ali no tie-break. E gostei também, apesar dos pesares, da semana do Zverev. Acho que o Zverev estava jogando muito bem, faltou ali encarar mais o Medvedev nos seus domínios ali. O Zverev, vamos ver como ele vai para esse finals aí. O Zverev e o Tsitsipas têm um ano para conseguir dar um salto que o Medvedev conseguiu, que é ganhar um Grand Slam. Eu concordo, Diego, principalmente com a questão do Medvedev. Ele surpreendeu mesmo, principalmente no sentido de conseguir manter uma consistência, essa solidez que é típica dele, mesmo depois de vencer Slam. Parece, né, que tá sabendo lidar com a questão da pressão muito bem. A gente vê ele mais leve, mais solto assim na quadra e jogando no ápice assim dele, né? Ele tá conseguindo desempenhar de novo tudo aquilo que se esperava dele depois que ele fez aquela gira americana sensacional. E ele realmente merece. Mas reverenciar o Djokovic no sentido de que, assim, ele pode não estar mais no mesmo auge técnico que ele já atingiu e jogou durante muitos anos. Só que ele é tão preciso, acho que ele é o jogador mais preciso da história do tênis. Pode não ser o melhor em outras coisas aí, que a gente sempre discute, mas preciso, não tem como falar que ele não é, sabe? Ele é cirúrgico. Ele aprendeu a não gastar energia mental com coisas desnecessárias, no sentido de que, assim, fisicamente, ele pode até se desgastar um pouco, porque ele tem feito muitos jogos perdendo set pra uma galera que normalmente você fala, ele não perderia. Só que mentalmente ele é tão perfeito que ele simplesmente, quando tem que jogar, ele joga, né? Quando tem que fazer algo a mais, ele tem pra entregar, entende? Ele tá ali com o combustível guardado, com a reserva cheia. E o restante tá lá, tipo, dando 110% pra tentar bater ele, aí consegue tirar um set, fazer um jogo duro, mas na hora do vamos ver, nos pontos importantes, na hora que precisa mesmo, ele joga de um jeito assim que eu acho que é só ele, né? Talvez seja a grande virtude do sérvio. Ele é cirúrgico, ele é letal, não tem, né? Não tem pra ninguém na hora dos pontos realmente importantes, na hora de fechar, na hora, né, do final de cada set, tie break. É muito difícil jogar com ele, principalmente nos lugares em que ele se sente mais confortável, que ele já tem mais confiança. Então, a gente pode até falar que ele tá mais ganhável física ou tecnicamente, assim, que já não é aquela, já não parece tanto uma máquina, né, imbatível, mas ele ainda é competitivo, assim, nível hard, assim, 100%. Então, para ganhar dele tem que estar num dia igual o Medvedev esteve na final do US Open. Tem que estar num dia, assim, que você tá voando, dando muito certo. Eu não vejo, né, ninguém conseguindo bater ele se ele estiver num dia bom, né? Só vejo alguém tirando esse finals dele, por exemplo, se for um dia, putz, dá tudo certo pra pessoa e ele também não tá no melhor dia do mundo, né? E ressaltar também exatamente o que o Diego falou do Zverev, né? Que ele veio de um torneio antes de Paris já muito bem. Inclusive, para Paris, ele era a minha aposta. Gostei também do desempenho dele. Espero sim que no Finals, que é um torneio que ele se sente bem, que ele geralmente desempenha bem, que ele vai entregar, vai conseguir fazer um bom torneio. Apesar de eu achar, né, que o grupo deles, que ele e o Medvedev estão no mesmo grupo, então depois a gente vai discutir um pouco melhor aí os grupos, mas não tá tão fácil assim, mas mesmo assim ele é um dos favoritos. Tem o ATP de Paris, ganhou, só fez mostrar a real condição do tênis atual. É um tênis que está dominado por Novak Djokovic e Daniil Medvedev. São os caras que estão lá em cima porque são regulares, tem um ótimo tênis e tem um mental que é muito superior dos outros. E aí a gente vê Stefanos, Zublev, Zverev, todos cambaleando,
jogando bem em um torneio, mas 2 não, e eles jogam bem em todos os torneios, e essa é a demonstração de supremacia dos dois no tênis atual. Djokovic é um cara espetacular, um cara que se adapta a todos os diferentes tipos de condições. Não à toa ele tem todos os grandes slams, ele tem muitos títulos, muitas vitórias, ele praticamente não perde, 34 anos, não perde. É muito equilibrado e consegue sair das adversidades nas partidas. E nesse torneio ele mostrou isso, que ele teve adversidades contra o Kati, contra o Medvedev, mas ele conseguiu sair dessa porque ele tem um bom tênis. Também teve com o Fucsovics, também na primeira rodada, que ele também teve dificuldade em demonstrar um bom tênis. Ele superior muito aos outros jogadores do circuito. O Medvedev é um robô, mas infelizmente a gente não vê nenhum outro jogador que esteja equiparado aos dois. A gente tem o Zverev, que joga muito bem, mas o Zverev é de lua. A gente não sabe quando ele vai fazer uma boa semana. E pode ser que ele faça um grande ATP Finals, pode ser que ele não faça. Pode ser que ele perca as 3 partidas da fase de grupo. E o ATP, assim, que foi meio que... Os resultados que aconteceram foram meio esperados desde o começo. A gente não teve muitas surpresas. A gente não tem tido muita surpresa no tênis atual. A gente teve de surpreendente, mesmo foi o Gaston chegando nas quartas de finais. Eu acho que essa foi a única surpresa. E teve o Duckworth, que foi ajudado por desistências, que também chegou às quartas de finais. E assim, fica meio difícil entender até que ponto esses dois vão conseguir levar o tênis e não aparecer ninguém. E bola pra frente, ver o que acontece em 2022, porque em 2021 tá claro que os tenistas não têm a capacidade de parar Djokovic e Medvedev. Uma pergunta para vocês dois, pra gente ir pro tema sobre o Finals. Vocês acham que em 2022 a rivalidade entre eles está posta, Djokovic versus Medvedev? Eu separo de uma forma diferente, assim, mas acho que vocês vão concordar. Na hard, no piso hard e na grama, eu diria que sim. Agora, mesmo com contusões e eu acreditando que Nadal e Federer estão muito próximos de encerrar a carreira, eu não descarto Nadal no Saibro ainda. Pode ser que eu queime a língua, que ele chegue aí em 2022 e não esteja tão bem, ou que fisicamente quebre de vez, mas eu ainda acho que ele vai fazer front no Saibro e Roland Garros principalmente, não tem como. Agora, nos torneios de hard e até na grama, eu acho que sim. Acho que vai girar muito em torno dessa dualidade aí, Djokovic, Medvedev e os outros tentando comer pela beirada, né? Vamos ver se o Tsitsipas consegue repetir a gira que ele fez de Saibro ali, esse mesmo nível de Roland Garros desse ano, mas é mais incerto, né? O que a gente tem de garantido é realmente essa dualidade e talvez um Nadal no Saibro causando. Eu concordo com o que ela disse. Eu acho que o Nadal ele também consegue ameaçar na grama também, porque ele é um dos poucos que realmente sabem jogar na grama com suas características. E isso é fundamental para você jogar num tipo de piso que é tão estável quanto é a grama. Mas, no geral, eu acredito que o Medvedev e Djokovic vai estar na maioria das finais em 2021. No entanto, o Medvedev ele é fraco no Saibro. Ele tem um tênis inferior no Saibro, ele é muito ganhável no Saibro. A gente pode ver o Medvedev perdendo para qualquer jogador no Saibro. É só o outro cara saber minar as potencialidades que o Medvedev tem na rádio, que ele não consegue levar para o Saibro e suprir bem o que se espera dele. Acho que os dois vão dominar o circuito na próxima temporada, mas não sei se eu consigo dizer rivalidade, porque o Medvedev não tem aquela cara de jogador que cria rivalidade. Para mim, o Federer ele já encerrou a carreira. Vai jogar umas apresentações, um torneio de convidado, mas ele não precisa almejar mais nada, né? Porque o nome dele já foi feito.
Agora, Medvedev, Rublev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, esses caras que tem que aparecer para tomar posse. Acho que vai ser muito mais uma rivalidade de Djokovic-Zverev, mesmo o Medvedev chegando na maioria das finais, do que um Medvedev e Djokovic. Até porque a relação dos dois são muito boas. São tenistas com perfis parecidos, se você for pensar. Mas a gente aguarda em 2022. Por enquanto, a gente viu esse nascedouro dessa rivalidade. Finals 2021, mudando de país, né? Saiu de Londres, vai para Turim, cidade na Itália, terra, Itália, do Berrettini, que vai jogar aí mais uma edição do Finals, né? A terceira edição seguida do Berrettini no Finals. Fez uma grande temporada aí, chegando ao vice em Wimbledon. A gente tem aí o grupo do Djokovic como cabeça de chave: Djokovic, Rublev, Casper Ruud e Tsitsipas. E no outro lado, Medvedev, Zverev, o próprio Berrettini e o Hurkacz. A gente tem aí, na minha opinião, gente, o Djokovic como principal favorito no grupo, pegou o grupo dos sonhos dele. Ele pega um Tsitsipas em baixa, ele pega um Rublev, para mim, tá no momento da temporada cansado, fez um grande ano o Rublev, até acho que faltou um título de Masters 1000 para ele. E o Casper Ruud que tá aí como o Schwartzman estava no passado, né? Aquele que conseguiu a vaga e vai aproveitar que conseguiu essa vaga pro resto da vida dele, mas eu acho que ele faz 0-3 aí, não consegue nenhuma vitória. Então, para mim, Djokovic ganha a chave e Rublev e Tsitsipas disputam a segunda vaga, né? E do outro lado, temos aí Medvedev e Zverev como favoritos, mas Hurkacz e Berrettini podem tirar essas vitórias, essa classificação, né? Principalmente o Zverev, né? O Zverev, vamos ver o que acontece aí, se o Zverev consegue. Para mim, classifica o Medvedev pela consistência que está acontecendo na carreira dele, e a segunda vaga aí, os três têm, com o Zverev favorito, os três podem conseguir. Tanto o Berrettini e o Hurkacz fez um grande Masters de Paris. Então, aí depois a gente vai dar o final, vai dar o palpite final de quem vai ser campeão. Para mim, passa então, vou falar os quatro: Djokovic, Rublev, Medvedev e Hurkacz. Ousado, mas tem muita chance de acontecer isso mesmo. Eu só mudaria um palpite em cada grupo. Eu ainda acho que passa Djokovic e Tsitsipas e Medvedev e Zverev, né? Eu sei que é mais conservador, né? Talvez também é chover no molhado, mas é porque realmente, pelo que eu vi recentemente do Rublev, eu não boto muita fé. E o Berrettini e o Hurkacz, eu acho que eles oscilam mais, né? Acho que o Zverev tem mais ainda pinta e espírito, assim, de campeão, de chegada mesmo, de brigar lá na frente, do que esses outros dois tenistas. E o Tsitsipas, ele tem isso, mas não tá jogando bem, né? A fase não é boa, mas assim, torneio onde já foi campeão, ele tem história lá, é um piso que agrada o estilo de jogo dele, então ainda acho que ele pelo menos passa de fase. A grande questão do Finals mesmo, na minha opinião, não desse específico, mas assim, do formato do torneio, que torna ele legal e ao mesmo tempo difícil às vezes de prever, é a questão de quem passa em primeiro e segundo do grupo, porque é o que define o cruzamento nas semifinais, né? Então, putz, quantas vezes a gente não vê, né? Um tenista que a gente acha que certeza que vai ficar em primeiro, fica em segundo, e aí pega uma semifinal muito pedreira, acaba caindo na semi e nem chega na final. E muitas vezes um outro tenista que, putz, a gente acha que ele ficaria em segundo brigando muito e acaba ficando em primeiro. E depois chega na semifinal, embala, pega confiança e consegue ganhar. É complicado, né? Acho que vai depender muito de quem ficar em primeiro e segundo. Porque, por exemplo, existe a possibilidade de ter Djokovic e Medvedev na semifinal. E aí, né? Eu acho que isso favorece o Medvedev, por exemplo. Um pouco menos de pressão. Agora, pode ser, né, que no grupo do Djokovic ele passe em primeiro mesmo e, putz, não tenha muitas surpresas aí pra gente na semi. Mas vamos analisar, né? Talvez fique um pouquinho mais difícil de prever, mas não deve fugir muito, assim, de Djokovic ou Medvedev como campeão.
Mas eu ainda não arriscaria assim com toda a certeza do mundo, porque eu acho sim que sempre tem uma surpresinha no Finals, né, Di? Um tenista menos badalado chega na semifinal em primeiro lugar do grupo, dá uma destruída assim nas previsões aí. Meio que um efeito Grigor Dimitrov, mais ou menos assim. De vez em quando aparece um jogador surpreendente que vai longe no Finals. Eu acho que para mim tá claro os 4 favoritos para avançar para as semifinais: Djokovic, Stefanos, Medvedev e o Zverev. Embora eu acho que o Kast pode aparecer como uma zebra, eu até brinquei lá no grupo que a gente tem no WhatsApp do Mundo do Tênis. Eu coloquei o Kast como um possível vencedor, mas foi muito, sabe por quê? Porque é um torneio que é imprevisível, a gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que o cara lá, o Kast esteja na One Week Wonder, que é a semana maravilha dele, e ele ganhe de todo mundo, assim como fez em Miami. E isso é uma coisa que é importante, né? Porque é um torneio de final de temporada em que os jogadores, em maioria, estão cansados e pode acontecer surpresa. Mas para mim, Djokovic e Medvedev são favoritos para o torneio, pelo que eles têm feito ultimamente. Eu não descartaria que no grupo do Medvedev, que tivesse o Medvedev, o Berrettini passando, o Medvedev, Zverev, Medvedev e o Kast, ou até mesmo o Kast e Zverev. Eu não duvido acontecer. Final de temporada, às vezes o cara tá com a mente voando ou não entende muito bem como é o processo da classificação, porque é um torneio que não joga e elimina, é um jogador que o cara pode perder, pode se classificar, e nessa aí o Medvedev pode jogar 2 jogos e ser eliminado, como já aconteceu algumas vezes, de casos assim acontecer. Então, ainda acho que o Djokovic e o Medvedev são favoritos. Eu não concordo tanto sobre quando falo que é um dos finals mais fracos que já existiram, porque mais fraco como? Se você tem os 8 melhores jogadores da época, é só porque não tem Federer e Nadal? Como que eu posso caracterizar que é fraco se tem os 8 melhores jogadores na atualidade? Talvez seja porque a gente esteja acostumado com outro padrão de tênis que já acabou. Então, é um questionamento que a gente faz ao fã de esporte. Não sou fã da maioria dos jogadores que estão no Finals, mas eu vi muita coisa falando. Pode não ser tão atrativo para mim, mas são os melhores do ano. O que melhor jogaram. Mas o Casper Ruud vai estar lá, um jogador de sábio. Casper Ruud foi um dos melhores jogadores do ano e ele fez por merecer, assim como o Katia, assim como o Berrettini, que fez final de slam. E a gente tem que observar esses caras, que esses caras podem surpreender. Vamos lá, galera. Então, palpites aí para o Finals masculino. Meu palpite para começar: Djokovic, acho que ganha o torneio pela 6ª vez. E me convenceu aí na final de Paris, apesar de ter sido irregular o torneio, mas ele vem para ganhar aí. E eu acredito que seja um repeteco de Paris na final contra o Medvedev. Vocês? Eu vou diferente, assim, só nas semis. Eu acho que a semifinal vai ser Djokovic e Medvedev. E eu vou de robozão. O iceberg aí, russo, vai ser campeão. Medvedev vai pra final, vai ser campeão, vai coroar o ano. E vamos com tudo pro ano que vem aí pro robozão ser número 1 do mundo. Seria um bicampeonato, no caso. Ele é o atual campeão. Sim, do final, sim. Matheus. Eu acho que ele defende, sim. Matheus, não vale falar Hurkacz, hein? Não pode falar Hurkacz? Não. Poxa, meu palpite analista é Novak Djokovic. Minha torcida é que o Hurkacz ganhasse. Tá bom. Ô Zé Luiz, essa é pra vocês. Basicamente isso. O Soldadé vai chegar lá no grupo e vai me chamar de polonês. Ele me chamou no sábado inteirinho de Matheus polonês, Matheus da Polônia lá, porque ele tava torcendo por Hurkacz contra o Djokovic.
Então temos aí 2 palpites para o Djokovic, um palpite para o Medvedev, e é basicamente o que está acontecendo no grupo, né? Nossos amigos votaram aqui. Eu vou passar para vocês rapidinho, para vocês verem como é que está esse, assim, o que a gente acha, a gente que discute tênis diariamente. Deixa eu pegar aqui. A gente que discute tênis diariamente, acho que a maioria é isso mesmo, né? Tá entre Djokovic e Medvedev. Eu apostei no Djokovic, Felipe no Medvedev, Henry no Medvedev, o Endel zoou falando do Federer, mas sabe que não vai ganhar, que não vai jogar. Pierre no Medvedev, Pedro no Medvedev, Renato no Djokovic, o JN no Zverev, o Júnior no Djokovic, o Fred no Djokovic, o Vinícius no Zverev, o Matheus falou Hurkacz, mas a gente sabe que não é Hurkacz, né? O Matheus, o croata no Medvedev, o Vinícius no Medvedev, o Leonardo, um pouco diferente aí no Tsitsipas, e o Zé Luiz Medvedev. Então a gente acha que a maioria do pessoal acha que é o Medvedev, mas está entre Medvedev e Djokovic. Acho que não foge muito disso. E é um pouco do que a gente falou aí, essa rivalidade aí se forma entre os dois, né? Os dois disputando os principais torneios, né? Vamos ver como é que fecha aí o Finals 2021, já projetando em 2022. Gente, e o que vocês acham o Bruno? Vocês acham que o Bruno, para fechar o masculino, o Bruno tem alguma chance junto com o Jamie Murray de ganhar as duplas, Matheus? Chance tem, mas é difícil, porque eles pegaram um grupo fortíssimo. Um grupo que tem Cabal Farai, Hervé Mahou e Rajiv Khan e Salisbury. Um grupo dificílimo. E, tipo assim, não sei se eles ganham uma partida na primeira fase, mas eles podem ganhar todas. O torneio de duplas é muito equilibrado mesmo. E eles têm jogado muito bem ultimamente. Tem essa conexão legal do Murray com o Bruno, né? O Bruno ele tem começado a jogar muito bem, tem identificado algumas qualidades no seu jogo, tem colocado para valer. Eles adoram jogar nessas condições, que é na hard coberta, eles adoram jogar nessa condição, mais do que em outras condições. Então, eles podem ganhar, mas vai ser bastante difícil ter por conta do bom momento do Han e Salisbury. Por Hervé e Mahou serem uma dupla incrível, assim como o Cabal e Farah, que tem um ótimo entrosamento. Não tanto quanto no outro lado, que a gente tem a melhor dupla do ano, que foi ouro olímpico, que ganhou o Slam, com o Mektic e Pavic, né? Que pra mim são os favoritos. Meu palpite também, Mektic e Pavic, e sem clubismo, né? Eles merecem um ano. Eu falo do ano, é o ano de Bryan. Tiveram o ano de Bob Bryan e Mike Bryan, ganharam os principais títulos do ano, dominaram do início ao fim Mektic e Pavic, e acredito que eles merecem. O que você acha, Eloy? Eu acho sim que a dupla do Bruno passa para as semifinais. Acho que passa em segundo lugar nesse grupo, apesar de ser muito difícil, mas concordo com o que o Matheus colocou, que é o tipo de situação, de piso, assim, acho que as coisas são favoráveis e que eles gostam, que eles tendem, né, a crescer, a jogar bem. Mas eu concordo também, e até por questão assim, de achar muito merecido, eu até torço para a dupla do Pavic ser campeã, porque é para coroar, né, o ano, por tudo que eles fizeram. Eu acho até muito difícil, assim, pela disparidade que tem hoje, deles perderem esse título. Vamos falar agora do WTA Finals, que tá rolando, né? Eu tô achando que esse segundo jogo de hoje, Matheus, vai terminar durante a nossa gravação aqui, né? Tô acompanhando aqui entre Bárbara. Vamos começar com a match point pra Muguruza. Vamos ver se ela fecha. Tá 6-2-6, 6-3, 5-4, 40-30. Mas vamos mesmo. Eu tô atrapalhando aqui. Vamos falar da BJ Cup. Vou falar rapidamente, acompanhei pouco do torneio, mas o que eu gostei, assim, as transmissões no Sport TV, apesar de ter alguns problemas, elas eram boas, porque o Sport TV transmitia os Masters antes, né? Vi uma overdose de tênis lá no Sport TV 3 de BJ Cup. O formato me agradou, né? Gostei muito, uma semana muito cheia de tênis feminino, de vários jogos simples, dupla, estratégia, técnica, que coroou aí a melhor equipe, que foi a Rússia. O que você viu aí da BJ Cup? Foi um torneio bem legal. Eu gostei, eu adorei a King Cup. Embora eu acho que o formato, ele meio que
tira o público, as torcidas dos estádios e, tipo, ficou muito centralizado na República Tcheca. Países que não são da Europa provavelmente tinham pouca torcida ou quase nada, assim como foi os Estados Unidos. E a gente teve a Federação de Tênis Russa, já que a gente tem que falar assim, já que teve aquele caso, o escândalo lá de doping da Rússia e tudo mais, e eles chamaram de Federação de Tênis Russa. Eles tinham um time muito bom e eles tinham coragem para fazer as coisas acontecerem. E teve uma menina que se destacou muito durante a semana, que foi a Lyudmila Samsonova. A Samsonova jogou muito bem, jogou muito tênis, e nas partidas que a gente achava que não ia, e ia, porque a Samsonova jogou muito bem, dominou as partidas e foi fundamental para que a Rússia conseguisse o título. E chegou na final, na grande final, lá contra a Suíça, e a menina tirou a Pavlyuchenkova do jogo. Como assim tirou a Pavlyuchenkova, a melhor jogadora do time em questão de ranking? Como assim? E aí, mesmo assim, a Rússia ganhou. A Rússia ganhou com a Kazatkina. Entendeu? E tem elenco, tinha time. Tirou a Pavlyuchenkova, que fez uma ótima temporada, fez final de slam, colocou a Kazatkina e ganhou. E assim, um grande torneio da Federação Russa. O destaque para mim foi a Lyudmila Samsonova, mas também a gente tem que destacar também outras equipes que fizeram um ótimo torneio, como a Suíça. A Suíça foi muito bem, teve boas aparições da Victoria Golubic, da Diutati, mas principalmente da Belinda Bencic, a famigerada especialista em Copa Hopman, jogadora que quando ela tá com a camisa da Suíça, ela joga mais do que sabe. E ela só perdeu um jogo durante a semana da Billie Jean King Cup, que foi na final. Perdeu apenas esse jogo. Grandes atuações. A decepção foi a República Tcheca, que era dona da casa, que tinha jogadores como a Krejcikova, como a Vondrousova, a Siniakova, a Deka, e caiu na primeira fase após ser eliminado pela Suíça, mas eles já tinham tido um fracasso já no primeiro duelo da semana e venceu vários títulos, se não me engano tem 6 títulos de Billie Jean King Cup, e foi decepção, não chegou longe. Mas de ponto positivo, a Rússia, a Suíça, os Estados Unidos fizeram uma boa semana, e a Austrália também, que me surpreendeu totalmente, porque eu não esperava que a Austrália chegasse tão longe, e fizeram uma boa semana. Falando sobre a questão do Sport TV, o Sport TV ele tratou muito bem a Billie Jean King Cup. Foi anunciado meio que em cima da hora que eles iam transmitir, mas o Sport TV teve coragem de colocar a Billie Jean King Cup de 7 horas da manhã até 7 horas da noite. 12 horas direto de tênis feminino, um em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro. Coisa que eu nunca tinha visto antes na história da TV fechada, uma valorização tão grande de um menino. Então eu fiquei muito feliz, muito satisfeito com toda a cobertura que foi feita. Ainda acho algumas ressalvas em questão do formato mesmo, mas que foi bem especial para o tênis feminino, foi. E eu acho que a gente tem que levar e considerar isso como positivo, o que aconteceu na República Tcheca na última semana. Eloy, você gosta desse formato que tem a Copa Davis e a Billie Jean King Cup de uma semana joga todo mundo, ou você prefere os modelos antigos como era a Copa Davis? E aí, no caso, a torneio feminino? Eu gosto. Eu até prefiro como é hoje em dia. Fica uma separação melhor e fica uma coisa mais agradável, assim, até pra gente conseguir acompanhar. Principalmente porque no masculino, pelo menos antigamente, né, a Davis era tão desmembrada, assim, né, parecia um torneio que dura eternamente, né? Demora, porque é uma rodada muito esporádica, né?
uma distância muito grande uma da outra. Então, até esse formato da Copa Rod Laver, da Billie Jean King, eu prefiro. Acho que fica mais atrativo, assim, fica mais legal de ver. Todo mundo já joga tudo de uma vez, mais frenético ali. E também dá mais chance para ter alguns resultados mais surpreendentes. Porque, como a gente estava conversando até a respeito do Finals, pode ser que, tem uma semana ali que alguém de algum time tá abençoado, ganha todos os jogos. Uma dupla tá muito bem, acaba carregando o time. Então, eu acho mais legal, assim, torna realmente tanto mais atrativo quanto comercialmente pro tênis, e infelizmente a gente não pode descartar isso. Acho que fica melhor, né? Não à toa o Sport TV conseguiu cobrir de uma forma melhor e mais apropriada o torneio. Então, acho que se encaixa melhor nos moldes atuais, assim, do que a gente tem, tanto como na parte da TV, quanto na parte da própria modalidade mesmo. Acho que os próprios atletas devem preferir também, fica menos exaustivo. E você, Matheus, gosta desse formato ou prefere o antigo? Eu gosto desse formato. Eu não gosto da época do ano que é disputado. No final do ano, época que as tenistas estão cansadas e que vão sair, não vão querer jogar. No final da temporada. Tem muita menina que já encerrou a temporada um mês, mais ou menos. E eu acho que não gosto de ser no final do ano. Não gosto de ser totalmente na Europa, porque você perde um pouquinho daquela atração de novidade, de chamar atenção, coisa que está acontecendo em Guadalajara agora, que até os jogos de menos chamativos estão tendo bom público, porque é novidade. Eu acho que poderia um pouco de multiplicar, universalizar o tênis feminino, levar para centros que não são tão fortes no tênis, e assim a gente conseguiria ter bom público, boa audiência, chamar um pouco a atenção e também propagar o tênis feminino. Tem a parte boa de explodir a televisão de tênis feminino, de competição, mas tem ainda que fica um pouco distante do público do torcedor. Eu acho que ainda pode arranjar um pouco mais disso ainda. Muito bem, então vamos lá, gente, pro nosso último assunto aí, WTA Finals, que o Matheus acabou começando a falar aí, tá ocorrendo no México, então a gente tem um fuso horário aí. O jogo acabou de terminar, na Muguruza ganhou da Krejcikova, ainda estamos na fase de grupos. Um torneio começando no meio de semana e terminando no outro meio de semana, né? Vai até o dia 17 aí. Do pouco que eu vi do torneio, o Matheus Eloy Acontaveit tá jogando muito tênis. Ontem eu assisti um pouco um pedaço do jogo dela contra a Pliskova, foi 6-4, 6-0, e ela tá jogando muito. Foi a última a se classificar e tá aí querendo ganhar o primeiro título dela grande, né? Primeiro torneio dela grande, a tenista da Estônia. O que vocês viram, hein? O que vocês acham que pode acontecer nas próximas rodadas WTA Finals? Só uma coisa antes, Eloy, antes de você falar. Sabalenka, se você não tá bem fisicamente, não vai, deixa pra outra. Deixa pra outra tenista aí. Ontem deu dó. Deixava outra pessoa, uma pessoa mais interessada em jogar. Ela teve Covid, e a Covid, pra quem é atleta, bate no físico e derruba. Ela deveria não jogar e deixar alguém jogar, né? Deu dó ontem dela no segundo set. Pode falar, Eloy. Levou 0, levou pneu e vai tomar outros aí se bobear, porque realmente está sem condições de jogar no nível de um Finals. Que deveria, né, em tese, ser um torneio mais disputado, né? Só tem as melhores. Mas eu concordo plenamente que a Acontaveit está impressionando demais. Nem esperava, falando, né, sinceramente, assim, eu tava apostando um pouco mais até nas atletas do outro grupo. Mas, assim, eu posso estar sendo um pouco tendencioso, porque eu falei bem dela durante o ano todo, mas eu não descartaria a Badosa. Eu tô gostando muito do tênis dela há um bom tempo. E, acho que ela tá jogando bem, acho que ela merece, assim, chegar na semifinal, acho que ela chega quase certeza, mas eu vou torcer pra ela, acho que ela realmente tem potencial.
E a Sakkari também, ela é o famoso carne de pescoço, né? Ninguém quer jogar contra. Vai saber aí se, né, num dia que tá entrando tudo ali, tá descendo a pancada, é um tipo de torneio que eu mais curto, assim, com essa questão de grupo que você pode até perder um joguinho ou outro. Acho que a grega também pode dar trabalho. Mas até agora, do que todas as tenistas apresentaram, a Kontaveit é favorita. Matheus, antes de você falar, deixa eu só comentar um Twitter que você colocou. Você vai entender. E depois que você colocou esse Twitter, eu fui atrás para ver. Você falou do último game da Swiatek, no qual ela tava chorando praticamente. Eu fui conferir isso e pesa bastante esse lado emocional dela, né? A Iga Swiatek, ela tem uma questão muito com as derrotas dela. Quando ela não consegue colocar o jogo dela em quadra, ela começa a ficar frustrada consigo mesma. Em alguns momentos no jogo contra a Sakkari, ela colocava a toalha em cima da cabeça dela e, tipo, se esconder do mundo, não quer ver ninguém. E ela foi puxando muito desse sentimento e o jogo dela não fluía. Ela é muito jovem ainda, mas ela precisa aprender a lidar com essas frustrações, sabe? Nem sempre a gente vai jogar o que a gente sabe tudo, mas a gente precisa colocar a cabeça no lugar, ainda mais um WTA Finals que perdeu. Pode jogar no próximo jogo bem, ganhar, pode embalar 4 vitórias seguidas e daqui a pouco se classificou, ganhou, é campeão. E a Iga, ela sentiu bastante a questão mental. A gente falou recentemente sobre a questão mental no esporte. É muito difícil lidar com frustração, muito difícil lidar. Eu torço que a Iga consiga superar esses problemas. Não é a primeira vez que ela chora em derrota. O Eloy quer comentar sobre a Iga? Não, concordo plenamente com o que você colocou. E assim, só ressaltar de novo como não só de agora, mas, né, tem uma tendência grande das gerações mais atuais terem realmente, né, tem apresentado mais dificuldade em lidar com algumas questões, principalmente com a ansiedade. Então, que é uma coisa que está crescendo, que é global, isso é generalizado em todos os âmbitos e qualquer país do mundo. Então, né, eu vejo, a gente citou recentemente o caso da Osaka, Dominic Thiem, tenistas muito de ponta, até mais consagrados, e que estão apresentando, né, problemas com ansiedade, transtornos de ansiedade, como depressão e coisas do gênero. Então, ver uma menina tão nova como ela, colocando esse grau de exigência em cima dela mesma, mesmo depois de tudo que ela já conseguiu fazer tão nova, a gente vê que cada vez mais a gente vai ter tenistas, digamos assim, que demonstram mais a vulnerabilidade e coisas que a gente não estava acostumado a ver, que até né, devem existir, mas que ficavam mais nos bastidores, mas agora vindo muito mais à tona, vindo mais a público. Creio realmente que assim, a gente vai encontrar mais isso no esporte, em diversas modalidades, mas concordo que, né, todos os tenistas aí, né, deveriam fazer uma prática e trabalhar mais o lado mental desde cedo. E talvez, né, tenha pesado para ela até isso, sabe? De ter conseguido muita coisa muito cedo e muito rápido, né? Não sei até que ponto ela estava tão preparada para já estar nesse ponto, né? Se for uma construção bem linear. Por exemplo, o Medvedev, a gente vê muito isso, né? De como foi uma construção bem processual, assim, né? Foi gradativo até chegar lá e você vê que ele tá bem, né? Que parece uma coisa bem sólida, né? Bem organizada. Agora, no tênis feminino, a gente já vê bem mais isso, nessas questões mais de surpresa. O próprio Ostapenko, acho que vai nessa mesma linha. Mas eu acho que, pela idade, ela tem todo o potencial e capacidade de reverter também essa situação e aprender a lidar com essas questões melhor. Agora, sobre a Kontaveit, eu posso admitir para vocês que eu já esperava. Porque a Anett Kontaveit, ela tá no melhor momento da carreira dela. Para vocês terem ideia, a Anett Kontaveit, ela tem 4 títulos nos últimos 6 torneios. Ela tem 12 vitórias seguidas, já junto com essas 2 que ela tá vencendo no Finals. Então, ela tá num momento espetacular, tá jogando o fino na bola. Até brinquei com o Henry, que é parceiro da gente no grupo, que é muito fã da Kontaveit. Onde é que estava escondida essa menina? O potencial que ela tem.
e a naturalidade com que ela joga tênis, porque ela tem jogado muito bem. Ela dominou a Krejcikova. Krejcikova foi uma das melhores jogadoras da temporada. Dominou a Krejcikova. Ela humilhou a Karolina Pliskova, porque a Pliskova ela não tinha armas nenhuma para vencer a conta V. E ela simplesmente se colocou na quadra como uma vencedora, como alguém que ia ganhar, e fez isso. Conta V vem de vitórias sobre Halep, sobre Muguruza, sobre Vondrousova, sobre meninas muito pesadas, né? E faz por merecer estar no Finals. Ela conseguiu a última vaga, tirou a vaga da Jabeur e tá indo muito bem. Outro destaque, a Maria Sakkari, que fez uma ótima temporada. Para mim, pode surpreender, pode fazer coisa a mais. A Badosa jogou muito bem, mas eu não sei se até certo nível, porque o jogo foi bem fraco tecnicamente, se a questão da Sabah na minha avaliação sobre Badosa. Eu queria ver um pouco mais dela, mas também fez uma boa temporada, eu não me surpreenderia. Mas eu acho que o título, ele não vai fugir de Anete Conta V. Peraí, mas não dá o palpite ainda não. Não dá o palpite ainda não. Tá. Acho que não vai fugir dessas três que se destacou aí. Beleza. Vamos lá pros palpites então, gente. Meu palpite, vou acompanhar o Eloy. A Badosa ganhou o Indian Wells. Acho que ela é um ano muito importante para a carreira dela, um ano de transição. Ela tem um jogo um pouco diferente das outras. É uma tenista que está melhorando no aspecto mental. É uma tenista que joga de forma consistente. Então, Paula Badosa aí ganhando o Finals feminino. Vocês? Eu acho que a Kontaveit é favorita, mas eu também vou de Badosa. E claramente com torcida. Eu vou de Kontaveit e eu só queria falar uma coisa, já que Krejcikova e Muguruza já terminou. Que decepção a Krejcikova nesse WTA Finals. Decepcionante. A menina foi das melhores do ano. Numa quadra que ajuda bastante ela a desenvolver o seu tênis. Ela não jogou bem em nenhuma das duas partidas. Contra a Muguruza, perdeu muitas oportunidades, mas em nenhum momento esteve tão perto de vencer contra a Garbine. E semana bem ruim dela, bem ruim mesmo. Não está eliminada ainda. Ela pode ganhar simplesmente a última rodada, a Net Kontaveit vencer a Muguruza e ela se classificar e até ser campeã. Esse tipo de torneio, essas coisas acontecem, mas até o momento totalmente decepcionante. Só para vocês verem uma ideia, eu assisti, não sei se vocês lembram, da Umbadian, que é o mesmo regulamento, né? Em 2006, ele perdeu os 2 primeiros jogos, né? E perdeu pro Federer, perdeu pro... Agora eu não vou lembrar o outro. Perdeu pro Ivan Lubitich, se eu não me engano. E aí ele vai ganhando o Logic na terceira rodada e classifica com 1 vitória e 2 derrotas, né? Classificou para a semi. Então é possível, sim, uma combinação de resultados aí, conseguir chegar a uma semifinal com apenas 1 vitória em 3 jogos. Uma coisa, gente, pra gente terminar, ESPN, né? A gente reclama tanto aí do Sport TV, hoje a gente tá fazendo um caminho inverso, a gente tá elogiando o Sport TV. Eu vou fazer uma crítica para a ESPN, eu até entendo friamente a questão, mas eu acho que o WTA Finals deveria ser passado no ESPN, deveria se jogar o torneio do Finals Next Gen, né? O Alcaraz tá voando aí, pro Star Mars. Poderia se fazer isso, poderia privilegiar o tênis feminino e colocar o WTA Finals lá na grade da ESPN e não esconder ele no Star Mars. É uma preocupação minha, a gente pode até fazer um episódio um dia sobre isso, ou falar um pouco mais sobre isso. Essa questão de transmissão, porque hoje em dia você tem aí vários canais de esporte que a gente já paga, e não paga barato, e você tem que ver os streamings, né? A gente tem streaming da Netflix, da Amazon, que já estão aí há bastante tempo, tem o streaming local, caseiro da Globoplay, tem o streaming da HBO Max pela Warner, e agora tem o da Disney com a Star Mais pela Fox, né? Fora outros que podem vir. Então fica muito disseminado para a gente conseguir pagar todos. A gente vai acabar chegando uma época
A gente vai acabar optando e aí vamos perder alguns esportes para o streaming. A área do streaming é boa, ela traz coisas importantes, mas é muito prejudicial a quem gosta de esporte. Que bom, né, que o Diego trouxe à tona esse grande tenista, um monstro sagrado, Alcaraz, tá? Só para deixar claro aqui que esse aí vai ser monstro. Tá jogando o fino. Novo Nadal. Que ele fez. Não vou falar novo Nadal, porque assim, tem algumas coisas. Eu acho que pelo menos um novo Federer, vai. Exato. Porque assim, na atitude, a gente pode até colocar que é semelhante, mas eu acho o estilo de jogo diferente. Mas assim, ele é monstro. Ele tem a característica que todo campeão precisa, que é de subir o nível na hora importante. Ele tem uma atitude que é até sobressai, né? O mental dele sobressai até em relação à técnica, mas ele é muito bom, tem todos os golpes, assim. É um tenista que pode dar aí 1-2 anos, tá tranquilinho ali, brigando top 10. É muito bom, muito bom. E assim, só destacar alguns tenistas, assim, lógico, vai muito do gosto, assim, da opinião de cada um, porque são muito jovens, né, os tenistas que estão disputando esse Next Gen Finals, então, assim, vai saber, né, quem que se consolida melhor ou não. Às vezes, o tenista varia muito, né, o ápice da carreira de cada um, mas, assim, o Baez argentino, gostei muito. Tenista ali, né, de jogadas, gosta, né, de fazer pontos difíceis, né, da correria, bem argentino, lutador, brigador, mas que joga firme. Gostei bastante. E o Rune, que é um tenista que a gente já tinha ficado de olho, assim, tinha ficado impressionado quando ele jogou contra o Djoko. E agora, não, ele fez alguns jogos e alguns sets, né, especificamente, que ele jogou muito, muito tênis. É que ele oscila mais ainda, por exemplo, em relação ao Alcaraz, o Korda, que tá na final. E até surpreendentemente, né? Porque eu não colocava ele na final. Mas tá jogando bem também, assim, ele ganhou muito jogo de virada, né? Você vê que ele tem muito essa questão, né, de às vezes dar uma sumida no jogo e daqui a pouco ele volta, começa a entrar tudo e joga demais, mas também oscila, né? Então, meu palpite vai para o Alcaraz. Vou torcer descaradamente para ele, porque assim, eu gostei demais desse tenista e acho real que ele vai muito longe. Ele é muito bom, ele tem o que falta na maioria. Pra mim, o Alcaraz vai ganhar também. Eu até brinquei com o novo Nadal, não coloco essa pressão em cima dele de novo Nadal. Prefiro chamar de novo Ferreiro. Acho que as características dele com o Ferreiro casam mais, até porque ele tá, se não me engano, tá sendo treinado pelo Ferreiro também, né? Ou sendo acompanhado. Não sei. Sim, tá sendo treinado pelo Ferreiro diretamente. É isso mesmo. Ele tem as características muito parecidas com o Ferreiro. Um cara que é muito forte mentalmente. Já tinha percebido isso no US Open. E ele cada vez tem mostrado isso. De ser muito forte mentalmente durante a partida, mesmo na hora da adversidade. Principalmente na hora H. Hoje teve um momento que o Baez teve 3 break points e ele acertou 3 ótimos saques. E definiu praticamente o jogo. Ele se impôs o tempo todo como o melhor jogador em quadra. E isso é coisa que o jogador grande faz. Isso é coisa que o Djokovic faz. O Medvedev faz. O jogador se impõe dentro da quadra e fala: eu sou o melhor jogador em quadra. E isso o Alcaraz faz. E eu lembro em 2019, quando o Lui deu o convite para o Alcaraz, eu vi um monte de gente comentando: um convite para esse pirralho aí, não sei o que lá. Só que, meu amigo, quando se trata da IMG, a gente tem que ficar de olho sempre nesses caras. Foi assim com o Ruud, com o Aliassime, com o Alcaraz, com o Rune. Então a gente tem que esperar muito ainda desses meninos que estão surgindo agora. E o Alcaraz, provavelmente quando estiver pronto aqui, ele já vai ter ganhado já a final contra o Korda. Já. Gente, só agradecer mais uma vez, né? Te promete aí que vai trazer ainda mais programas, mais episódios nesse ano, pelo menos para falar aí do Finals, fazer talvez
uma retrospectiva desse ano de tênis, dessa temporada, projetar um pouquinho aí da próxima. Muito obrigado para todo mundo, né, que acompanha a gente, que tá aí, né, cobrando, criticando, elogiando, né, os feedbacks. Muito obrigado mais uma vez e vamos em frente. Vamos de tênis, que o tênis não pode parar. Agradecer a todo mundo que acompanha a gente, o pessoal lá no Twitter, que tá sempre conectado com a gente, no grupo do tênis, Mundo do Tênis, lá no WhatsApp, também o pessoal do Instagram, continue seguindo a gente, Tênis e Podcast no Twitter e Mundo do Tênis Podcast no Instagram. Agradecer muito a vocês. Só um rápido comentário: Laura Pigossi tá na semifinal do ITF de Goiânia, tá com o melhor ranking da carreira, já tem ranking de jogar quali de Grand Slam. O tênis feminino brasileiro vive uma grande fase. Só vou fazer um comentário rápido, gente. Eu não gostei nada desse formato de poucos games aí. Fica para outro programa pra gente discutir o que tá acontecendo aí no torneio da XG. Gosto do tênis tradicional mesmo. E a quadra, assim, a linha de duplas também fica muito legal. Então, um positivo e um negativo. A gente volta aí no próximo episódio, no episódio 26, falando aí dos campeões da WTA Finals e do ATP Finals. Vamos ver se vai acontecer os nossos palpites aí, se a gente vai acertar, tá bom? E depois a gente vai ter no programa 27 uma entrevista aí falando um pouquinho do físico do tenista, do esportista, principalmente do tenista, de modo geral, de como acontecem as lesões, de como acontece o processo de recuperação, como o tenista de hoje ele joga mais tempo do que o tenista dos anos 90 e do começo dos anos 2000, tá? Fiquem com a gente, é isso. Tchau.